Audiobook do livro A Natureza da Realidade Pessoal, um livro de Seth, por Jane Roberts e comentários de Robert Butts. Introdução por Jane Roberts. Estou orgulhosa de publicar este livro com meu próprio nome, embora não compreenda plenamente a mecânica de sua produção nem a natureza da personalidade que assumo ao transmiti-lo. Não trabalharei nele conscientemente. Apenas entrei em transe uma vez por semana. Falei mediunicamente por Seth, ou como Seth. Editei as palavras a meu marido, Robert Butts, que as escreveu. Considero o livro como meu, uma vez que não acredito que pudesse ter sido escrito sem mim e minhas aptidões particulares. Por outro lado, compreendo que há muitas outras coisas envolvidas. Precisei, por exemplo, ler o manuscrito para descobrir o que havia nele, e nesse sentido, o livro não parece ser meu. O que, porém, significa isso? Minha ideia é a seguinte: nossa orientação costumeira focaliza-se quase que exclusivamente naquilo que consideramos o mundo real, mas existem muitas realidades. Mudando nossa consciência, podemos vislumbrar essas realidades alternadas e todas elas são a aparência que a realidade toma em determinadas condições. Não creio que possamos necessariamente descrever uma em termos de outra. Durante anos, estive confusa, tentando definir Seth no mundo dos conceitos de verdadeiro e falso, onde ele é aceito como um espírito independente. Os espiritualistas consideram-no um espírito guia, e a comunidade científica o vê como alguma porção deslocada de minha própria personalidade. Eu não podia aceitar qualquer dessas ideias, pelo menos não sem nuances. Se eu dissesse: olha aqui, gente, eu não acho que Seth seja um espírito do modo que vocês pensam. Isso seria então interpretado como um relacionamento de que Seth era apenas uma porção de minha personalidade. Algumas pessoas acharam que eu estava tentando diminuir Seth ou negando a elas a ajuda de um super ser, quando pensavam que finalmente haviam encontrado um. Na verdade, acho que os eus que conhecemos na vida normal são apenas a realização tridimensional de outros eus fontes, dos quais recebemos nossa energia e vida. A realidade desses eus não cabe dentro da estrutura do ser humano, mas manifesta-se através da nossa individualidade atual. A designação espírito guia pode ser uma representação simbólica conveniente dessa ideia, e não estou dizendo que os guias espirituais não existam. Estou dizendo que a ideia merece um exame mais profundo, pois o espírito guia pode representar algo muito diferente do que pensamos. A ideia pode também ser limitadora, caso coloquemos sempre o conhecimento revelado fora de nós e procuramos tornar literais alguns fenômenos que podem estar além de tal interpretação. Enquanto tentava definir Seth dessa forma e me perguntava se ele era ou não um espírito guia, fiquei isolada até certo ponto de sua realidade maior, que existe em termos de um vasto poder imaginativo e criativo, maior que o mundo dos fatos e que não pode ser encerrada nele. A personalidade de Seth é bem observável em nossas sessões, por exemplo, mas a fonte dessa personalidade não. Com respeito a este assunto, a serem de qualquer personalidade, o cerne de qualquer personalidade é misteriosa e não aparente no mundo objetivo. Meu trabalho é ampliar as dimensões de tal modo e os conceitos das pessoas sobre ele. Os livros de Seth podem ser o produto de outro aspecto dimensional de minha própria consciência, não focalizado nesta realidade, mas alguma outra coisa intraduzível em nossos termos, sendo Seth uma grande criação psíquica mais real do que qualquer fato. Sua existência pode estar simplesmente em uma ordem de eventos diferente daquela com a qual estamos acostumados. Não estou dizendo que não devemos aplicar o que aprendemos no mundo habitual. Com toda certeza, estou fazendo isso, e Seth escreveu este livro para ajudar as pessoas a lidarem mais eficazmente com o seu dia a dia. Estou insistindo que devemos ser muito cuidadosos a respeito de interpretações literais, com o risco
de limitarmos um fenômeno multidimensional ao prendê-lo a um sistema de fatos tridimensionais. Frequentemente, nós compreendemos mais através da intuição e da emoção do que por dedução intelectual. Tentar definir o conhecimento revelado ou um set, em termos de nossas ideias limitadas sobre a personalidade humana, é como tentar traduzir, digamos, uma rosa como o número 3, ou tentar explicar uma pessoa em termos de outra. O engraçado é que uma personalidade não focalizada em nossa realidade pode ajudar as pessoas a viverem mais eficaz e alegremente neste mundo, mostrando-lhes que outras realidades também existem. Neste livro, Seth está dizendo que você pode mudar sua experiência, alterando suas crenças a respeito de si mesmo e da existência física. Para mim, o material de Seth já não é um manuscrito contínuo de teorias fascinantes a serem julgadas em relação à realidade. De uma forma estranha, ele tomou vida. Os conceitos existentes dentro dele vivem, eu os vivencio e, por esse motivo, minha realidade pessoal expandiu-se. Comecei a ter vislumbres das dimensões interiores maiores, das quais emergem nossa vida comum, e a familiarizar-me com outros métodos alternativos de percepção, que podem ser usados não apenas para ver outros mundos, mas também para ajudar-nos a lidar mais eficazmente com este. Enquanto Seth estava produzindo este livro, minha própria vida foi enormemente enriquecida de maneiras inesperadas. Experiências frequentes do tipo psicodélico acompanharam o material ditado por Seth e minhas próprias habilidades criativas e psíquicas desenvolveram-se em áreas inteiramente novas. Pouco antes de Seth começar A Natureza da Realidade Pessoal, um livro de Seth, por exemplo, encontrei-me entrando em uma nova aventura que chamo de desenvolvimento Sumari. Sumari refere-se a uma família de consciência que compartilha certas características gerais. Há uma linguagem envolvida que não é uma linguagem nos termos usuais. Acredito que ela atua como uma estrutura psicológica e psíquica, que me liberta da referência verbal comum, permitindo-me expressar e comunicar sentimentos e dados interiores que estão imediatamente abaixo do padrão da palavra formalizada. O desenvolvimento Sumari foi se expandindo enquanto Seth produzia este livro. Agora há vários estados de consciência envolvidos. Em um escrevo poesias Sumari e em outro traduzo o que escrevi. Em um nível diferente, eu canto canções Sumaris mostrando conhecimentos e realizações musicais muito além dos meus talentos ou informação. Os cantos também podem ser traduzidos, mas sua comunicação é em nível emocional, sejam as palavras entendidas ou não. Em outro estado de consciência, recebo o material que devo apresentar remanescentes de antigos manuscritos do Speaker Orador. Esses também são traduzidos mais tarde. Seth define os speakers, os oradores, como professores, tanto físicos como não físicos, que constantemente interpretam e comunicam conhecimento interior através dos tempos. Meu marido também escreveu um Sumari, mas preciso traduzir para ele. Enquanto Seth continuava dizendo A Natureza da Realidade Pessoal, escrevi um manuscrito completo de poesias. Diálogos de Of Soul and Mortal Self in Time, Diálogos da Alma e do Mortal no Tempo, no qual resolvi muitas de minhas próprias crenças através de sugestões de Seth ia fazendo em seu livro. Isso levou a outro grupo de poemas, The Speakers. Para mim, tudo isso significa que existe uma rica veia de criatividade e conhecimento disponível a cada um, de acordo com suas habilidades, logo abaixo da superfície da consciência normal. Acredito que ela faça parte de nossa herança humana, acessível, até certo ponto, a qualquer pessoa que explore as dimensões interiores da mente. Dialogues of Soul and Mortal Self in Time, The Speakers, e algumas poesias sumares estão sendo reunidos em um livro que será publicado brevemente e que considero parceiro deste. Mostra o que estava acontecendo em minha realidade pessoal enquanto Seth escrevia seu livro sobre o assunto e revela como um ímpeto criativo se espalha por todas as áreas da personalidade. Seth refere-se com frequência aos poemas e às experiências que lhes deram certo.
Muitos desses eventos ocorreram enquanto eu tentava compreender a relação entre seu mundo e o meu, e a ligação entre a experiência interior e a exterior. Além disso, porém, enquanto Seth editava este livro, eu também, de repente, me encontrei escrevendo um romance, The Education of Oversoul 7, que foi produzido mais ou menos automaticamente. Oversoul 7, o principal personagem, atingiu seu próprio tipo de realidade. Eu dizia mentalmente, ok, 7, vamos ver o próximo capítulo. E lá estava tão rapidamente quanto eu conseguia escrever. Porções do livro também me chegaram em sonhos. Sei que Seven e seu professor Cyprus existem em certos termos, contudo, a realidade deles não pode ser explicada no mundo usual dos fatos, por exemplo. O romance incluía muitos poemas sumaris e porções dos manuscritos do Speaker. E quando eu canto em Sumari, identifico-me com Cyprus, que deve ser um personagem de ficção. Descobri que poderia também me sintonizar com Seven para ser ajudada em meus desafios pessoais. Adoro entregar-me totalmente, usando minhas habilidades tão livremente quanto possível. Contudo, com a mesma força, muitas vezes me escandalizo intelectualmente com os próprios eventos que intuitivamente me intrigam ou com as interpretações que lhes são dadas. De nada adianta fingir o contrário. E acho que há uma boa razão para esta mescla de intuição e intelecto que às vezes não deixa de ser inquietante. Estou aprendendo que ambos os elementos são importantes em meu trabalho e no de Seth. E talvez minha própria recusa em aceitar respostas superficiais me leve a pesquisar com tal intensidade, sendo responsável de certa forma por eu produzir um Seth em vez de um chapeleiro louco. A revelação Sumari, juntamente com as experiências ligadas à Education of Oversoul 7 e à natureza da realidade pessoal, suscitaram tantas perguntas que fui forçada a buscar uma estrutura maior para compreender o que estava acontecendo. Como resultado, estou trabalhando em um livro chamado Aspect Psychology, que espero apresentará uma teoria da personalidade suficientemente ampla para conter a natureza e as atividades psíquicas do homem. Neste livro, Seth refere-se a Aspects, como o chamamos, que deve ser publicado em 1975. Entre mentes, tudo o que posso dizer é isto. Vivemos em um mundo de fatos físicos, mas esses fatos brotam de um campo mais profundo de criatividade e, em um sentido real, os fatos são ficções que se tornam vivas em nossa experiência. Tudo são fatos. Seth, então, é um fato, tanto quanto eu ou você, e de uma forma estranha ele caminha em ambos os mundos. Espero que Aspects também cubra o mundo dos fatos e as ricas realidades interiores das quais eles vêm, pois nossa experiência inclui ambos. A natureza da realidade pessoal não apenas enriqueceu minha vida criativa, como desafiou minhas ideias e crenças. Concordo plenamente com os conceitos aqui apresentados por Seth, embora compreenda que são contrários a muitos dogmas religiosos, sociais e científicos comumente aceitos. Certamente este livro é a resposta a todos os que escreveram pedindo ajuda e aplicaram as ideias de Seth em seu dia a dia. E estou certa de que irá ajudar muita gente a lidar com os eventos e problemas variados que enfrentam na vida diária. A ideia principal de Seth é que criamos nossa realidade pessoal por meio de nossas crenças conscientes a respeito de nós mesmos, dos outros e do mundo. Segue-se a isto o conceito de que o ponto de poder está no presente, não no passado desta vida ou de qualquer outra. Ele salienta a capacidade do indivíduo de agir conscientemente e fornece exercícios excelentes destinados a mostrar a cada pessoa como aplicar essas teorias a qualquer situação. A mensagem é clara. Não estamos à mercê do subconsciente nem impotentes diante de forças que não podemos compreender. A mente consciente dirige a atividade inconsciente e tem à sua disposição todos os poderes do eu interior. Esses são ativados de acordo com nossas ideias sobre a realidade. Nós somos deuses escondidos na criatura humana, diz Seth.
com a habilidade de formar nossa experiência ao trazermos para a realidade nossos pensamentos e sentimentos. Seth mencionou a natureza da realidade pessoal pela primeira vez na sessão 608, em 5 de abril de 1972, pouco depois de Rob e eu terminarmos a leitura das provas de seu livro anterior, Seth Speaks The Eternal Validity of the Soul. Na verdade, ele começou a ditar em 10 de abril de 1972, mas nossa realidade pessoal foi subitamente perturbada pela enchente causada pela tempestade tropical Agnes. Por causa disso, como verão nas notas de Rob, o trabalho do livro foi adiado por algum tempo. Seth muitas vezes usa episódios de nossas vidas como exemplos específicos de questões maiores e nossas experiências com a enchente serviram como ponto de partida para ele falar sobre crenças pessoais e calamidades. Em vários outros casos, ele também usou situações de nossa vida como base para o material, uma reviravolta curiosa. Desde os primeiros dias de nossas sessões, que começaram no final de 1963, Seth sempre me chamou de Rupert e Rob de Joseph, dizendo que esses nomes referem-se a nossos eus maiores, dos quais sairão nossas identidades atuais. Ele continua a fazer isso neste livro. Como sempre, Rob metodicamente registra cada sessão em sua própria versão de taquigrafia e depois a datilografa. Isso é muito mais fácil e rápido do que gravar cada sessão e depois datilografar. Periodicamente, Rob marca os horários a fim de mostrar quanto tempo Seth leva para transmitir uma determinada mensagem. O próprio Seth dita as palavras que devem ser grifadas ou postas entre parênteses. Muitas vezes ele indica a colocação de vírgulas e outras pontuações. Este livro deve ajudar o leitor a compreender a natureza da experiência pessoal e usar tal conhecimento para tornar sua vida diária mais criativa e agradável. Jane Roberts, Elmira, Nova York, 6 de novembro de 1973. Introdução por Robert Butts. Minha mulher, Janice Robert, escreveu a introdução do livro A Natureza da Realidade Pessoal em novembro de 1973. Agora aqui estou, quase 32 anos mais tarde, escrevendo minha própria introdução ao mesmo livro. Eu considero muito bem-vinda a incrível e evocativa oportunidade de escrever esta introdução em ambos os níveis de minha psique consciente e inconsciente. Eu estou mais do que feliz em contribuir com esta tradução de realidade pessoal como Jane e eu logo viemos a chamar o livro para a língua portuguesa. É certamente um privilégio que eu não havia previsto, mas eu não posso fazê-lo com a mesma intensidade que minha esposa. Mais do que qualquer outra pessoa, ela sabia o que desejava debater neste livro. Este é o segundo, depois de Seth Speaks, que aqui no Brasil foi traduzido como Seth Fala, da série de 9 livros sobre Seth que ela ditaria nos próximos 25 anos. Aquela essência de personalidade energética pela qual ela falava em um estado dissociado ou de transe, ela também escreveu outros 14 livros sobre temas às vezes relacionados a este, incluindo autobiografia, poesia e ficção. Até agora, vários livros de Jane foram traduzidos para 15 idiomas. Cartas daqueles que ela ajudou através de Seth ainda chegam de todas as partes do mundo, e eu respondo a cada uma da melhor maneira que posso. Desde a morte de Jane, deixar que outras pessoas conheçam o material de Seth tornou-se uma paixão amorosa em minha vida. Eu ainda estou publicando livros do grande volume da obra que ela criou, que totalizam mais de 16 mil páginas datilografadas. Meu objetivo, no qual sou ajudado por minha querida segunda esposa Laurel, é conseguir publicar todo o material de Seth e informações afins para registro, por assim dizer, do legado de Jane, não somente para agora, mas também para o futuro. Vários editores dedicados estão me ajudando nessa tarefa de longo prazo, e eu lhes sou realmente grato. O material de Seth também está arquivado na biblioteca da Universidade de Yale, uma das instituições líderes de ensino nos Estados Unidos aberta ao público. Eu ainda estou incrementando a coleção, como é chamada, e incluirei esta tradução tão logo for publicada. O material de Seth atrai visitantes de vários países. O trabalho de Jane era e continua sendo muito crucial.
Mas quem é que já soube que uma jovem mulher embarcando em tamanha odisseia como a de criar o material de Set, falando por uma entidade sem corpo físico, que alegava ter conhecido ambos, Jane e eu, na Dinamarca vários séculos atrás? No entanto, logo percebemos que ela foi sendo preparada para esta carreira não ortodoxa durante toda a sua juventude. Achamos tais evidências até mesmo em sua poesia infantil escrita durante o ensino primário. De acordo com Seth, a psique de Jane já sabia, antes de seu nascimento, o rumo que ela tomaria nessa vida física, se escolhesse tal direção. Isto é muito importante. Jane sempre teve esta liberdade de escolha. Eu também lhe disse muitas vezes que eu apoiaria em qualquer decisão que ela tomasse a respeito de trabalhar ou não com Seth. A decisão consciente de Jane de falar por Seth caminhava para a máxima expressão que tinha Sam nas camadas criativas mais profundas de sua psique. O livro começou a brotar dela, apesar de nossas dúvidas naturais. Em minhas anotações caseiras, registrei cada palavra, cada passo no desenvolvimento de sua psique, segundo o meu entendimento. Não demorou muito, e claro, para que descobríssemos que as jornadas não físicas de Jane eram bem mais abrangentes do que as físicas poderiam vir a ser, pois, na prática, nosso potencial humano de trilhar esses caminhos atemporais é infinito. Cada experiência é única para cada indivíduo. Eu ansiava por viajar com minha esposa durante suas sessões com Seth para ter, ao menos, noções vagas de suas jornadas multidimensionais. Que maior busca pode haver do que a exploração de nossas realidades conscientes e inconscientes? Eu acredito que Jane fez isso de maneira brilhante e que ainda o faz através da obra que nos deixou. Ela se tornou uma porta-voz não somente para ela mesma e para mim, mas para cada um de nós. As jornadas psíquicas, elas próprias entidades vivas, nos aguardam. Eu agradeço sinceramente a Cláudia Brito e Henry Colliver a publicação desta edição de Realidade Pessoal, o primeiro livro de Jane a ser traduzido para o português. Desde o início deste empreendimento, a Cláudia e o Henry foram atenciosos e entusiasmados, e eu confio que os leitores apreciarão o fiel empenho dos dois. Eu sempre adorei estudar a geografia da nossa terra, cada continente, cada nação, cada mar, tanto quanto a psique. Portanto, esta jornada é um novo idioma e isso me agrada muito. Estou certo de que Jane ficaria igualmente contente com esta publicação, onde quer que ela esteja agora. O seu ser não físico, pois através de sua criatividade peculiar, minha esposa nos mostrou novas áreas de realidade. Eu sou realmente afortunado pelo privilégio de participar desta aventura com cada um de vocês. Após Cláudia e eu termos assinado o contrato para a publicação da Realidade Pessoal, ela me enviou um esplêndido e pesado livro sobre o Brasil, com os textos em português e inglês, justamente com um grande, lindo e cristal puro de lindas formas. Ela escreveu: Prezado Robert, é um prazer publicarmos um livro de Seth do Brasil e de estarmos de alguma forma conectados a Jane e a sua obra. Aqui estão presentes algumas fotos para você apreciar este lindo país. Enviamos-lhes também um cristal. É um pedaço do território brasileiro, que é uma parte da terra, que é uma parte de todos nós. Um abraço afetuoso, Cláudia Brito e Henry Colliver, 8 de abril de 2002. Sinto-me sensibilizado por ter recebido esses presentes. Eu vejo a beleza e a história do Brasil como uma maravilhosa revelação de tudo que é criativo em qualquer terra, em qualquer cultura, assim como Jane trabalhou o canto para nos abrir para o entendimento de nós mesmos. Agradeço a cada leitor sua participação nesta descoberta da nossa essência. Que este livro, levado até você por Cláudia e Henry, possa ajudar a guiá-los a novos desafios através do tempo e a um melhor entendimento do que nós, seres humanos, somos realmente em toda a nossa complexidade. Enquanto procuramos fazer com que nossa realidade se torne melhor, estou orgulhoso de ter tido essa oportunidade de ajudar cada um nesta jornada criativa sem fim. Eu ficarei feliz em receber cartas de vocês, em inglês, por favor. Sinceramente, Robert Butts.
Prefácio por Seth. A fabricação da realidade pessoal. Seção 609, 10 de abril de 1972, 21 horas e 29 minutos, segunda-feira. Jane mencionou algumas semanas atrás que Seth, sua personalidade, quando em transe, logo iniciaria mais um livro. A ideia lhe viera à mente certa noite, logo depois do jantar. Nós não havíamos levado a coisa muito a sério, pois acabáramos de fazer a revisão do primeiro livro de Seth Speaks, The Eternal Validity of Soul. Aqui no Brasil, traduzido como Seth Fala, a Eterna Validade da Alma. No mês anterior, certamente, não estávamos preparados para o fato de que ele era bem capaz de lançar outro projeto tão rapidamente. Nem Jane havia pensado conscientemente sobre um assunto ou título para qualquer livro futuro de Seth. Contudo, na reunião regular da última quarta-feira, Seth confirmou as previsões dela, mas sem marcar uma data. Agora, Rupert, como Seth chamava Jane, está muito certo. Estamos nos preparando para outro, mas antes eles precisam de um período de descanso. Os livros automaticamente unificam o material e apresentam-no dentro de uma certa estrutura. Como agora já sabem, um tempo considerável é necessário para a preparação das notas e por isso estou esperando um pouco. Hubert percebeu isso muito claramente e, como sempre, fica imaginando sobre o que vou escrever e que tipo de livro vai sair. O livro pode ser transmitido normalmente e sem alarde no decorrer das sessões regulares, ampliando o seu próprio conhecimento e o de outras pessoas. Surgir um formato muito simples. Sempre o menos complicado possível em relação à sua parte mecânica. Você entende? Sim, eu respondi. E Seth passou a tratar de outros assuntos pelo resto da noite. Ao nos sentarmos para a sessão desta noite, Jane disse: Bem, Seth, está pronto e eu sinto um impulso para trabalhar. Talvez ele comece seu livro. Ela não estava falando sobre o assunto particularmente, ou pelo menos eu não me lembro de ouvi-la falar muito sobre ele. A energia do comando de Jane ainda me impressiona, especialmente quando eu penso que ela pesa menos de 50 quilos. Com sua permissão, Seth pôde manifestar-se com muito vigor. A transmissão dela, entretanto, era agora mediana. Com isso, quero dizer que quando ela fala por Seth, sua voz tem um registro mais baixo, fica um tanto mais forte e adquire a pronúncia e o ritmo característicos, mais singulares de Seth. Jane tirou os óculos e colocou-os sobre a mesa que nos separava. No entanto, no momento seguinte, seus olhos muito mais escuros, ela estava em pleno transe. Boa noite. Boa noite, Seth. Chamaremos o assunto deste dia de a construção da realidade pessoal. A experiência é produto da mente, do espírito, dos pensamentos e sentimentos conscientes, como também dos pensamentos e sentimentos inconscientes. Juntos, eles formam a realidade que você conhece. Raramente, contudo, fica à mercê de uma realidade que existe separada de você ou que lhe seja imposta. Você está tão intimamente ligado aos eventos físicos que compõem sua experiência de vida que geralmente não consegue distinguir entre as ocorrências aparentemente materiais e os pensamentos, expectativas e desejos que lhes dão sério. Se em seus pensamentos mais íntimos existem características fortemente negativas e se elas formam barreiras entre você e uma vida mais plena, em geral olha por entre as barreiras, sem vê-las, até que elas sejam reconhecidas. Constitui impedimentos. Mesmo os obstáculos têm uma razão de ser. Se eles forem seus, cabe a você reconhecê-los e descobrir a razão de sua experiência. Seus pensamentos conscientes podem ser grandes indícios na revelação dessas obstruções. Você não está tão familiarizado com seus próprios pensamentos como imagina. Eles podem escapar-lhe como água através de seus dedos, carregando com eles nutrientes vitais que se espalham pelo panorama de sua psique. E todos, com muita frequência, carregando barro e lama que bloqueiam os canais da experiência e da criatividade. Um exame de seus pensamentos conscientes lhe revelará muita coisa sobre o estado de sua mente interior, suas intenções e expectativas, e muitas vezes o levará a uma confrontação direta com desafios e problemas.
Seus pensamentos, se estudados, permitirão que você veja para onde está indo. Eles apontam claramente para a clareza dos eventos físicos. O que existe fisicamente existe primeiro no pensamento e no sentimento. Não há outra regra. Você tem uma mente consciente por um bom motivo. Não está à mercê de impulsos inconscientes, a menos que neles consista conscientemente. Seus sentimentos e expectativas atuais podem sempre ser usados para verificar seu progresso. Se não gosta de sua experiência, precisa alterar o tipo de mensagem que está enviando por meio de seus pensamentos, a seu próprio corpo, a seus amigos e associados. Cada pensamento tem um resultado em seus termos. O mesmo tipo de pensamento habitualmente repetido parecerá ter um efeito mais ou menos permanente. Se você aprecia os efeitos, raramente examina o pensamento. Como se encontrasse assoberbado por dificuldades, caso se encontre assoberbado por dificuldades físicas, entretanto começará a imaginar o que está errado. Às vezes você culpa outras pessoas ou sua criação, ou uma vida anterior, caso aceite a reencarnação. Pode responsabilizar Deus ou o demônio, ou simplesmente dizer, assim é a vida, e aceitar a experiência negativa como uma coisa que lhe é necessária. Finalmente poderá chegar a um meio entendimento da natureza da realidade e lamentar-se. Acredito que causei essas coisas negativas, mas sou incapaz de revertê-las. Se esse for o caso, então, independentemente do que você disse a si mesmo até agora, ainda não acredita ser o criador de sua própria experiência. Assim que conhecer este fato, começará imediatamente a alterar as condições que causam seu destino de insatisfação. Pausa de 1 minuto às 9h49 da manhã. Ninguém o força a pensar de uma forma particular. No passado, você pode ter aprendido a considerar as coisas de maneira pessimista. Pode até supor, como o fazem muitos, que o sofrimento enobrece, que é um sinal de profunda espiritualidade, uma marca que o separa dos outros, uma roupagem mental necessária aos santos e poetas. Nada poderia estar mais longe da verdade. Toda consciência tem em si o ímpeto profundo e permanente de usar suas habilidades plenamente, de expandir sua capacidade, de aventurar-se com alegria para além das barreiras aparentes de sua própria existência. A consciência existe nas mais ínfimas moléculas. Grita contra qualquer ideia de limitação. Elas anseiam por novas experiências. Cada átomo, então, procura conscientemente unir-se a novas estruturas e significativas. Eles fazem isso instintivamente. O homem foi investido e investiu a si mesmo de uma mente consciente para dirigir a natureza, o molde e a forma de suas criações. Todas as aspirações profundas e motivações inconscientes, todos os impulsos silenciados surgem da aprovação ou desaprovação da mente consciente e esperam sua orientação. Somente quando abdica de suas funções é que ela pode deixar-se controlar pela experiência negativa. Somente quando recusa a responsabilidade pode finalmente ficar à mercê aparente de eventos sobre os quais parece não ter qualquer controle. Agora podemos fazer um intervalo. Obrigado. 10 horas da manhã. Jane saiu facilmente do transe. Tenho a sensação, disse ela, de que esse foi o início do capítulo 1. Essa impressão foi causada pelo fato de Seth ter chamado seu material desta noite de ensaio, algo que ele nunca fizera antes. Ela acabou estando parcialmente correta. Reiniciamos às 10h07. Os livros sobre pensamento positivo apenas, embora às vezes sejam benéficos, em geral não levam em consideração a natureza habitual dos sentimentos negativos, das agressões ou repressões que são, com frequência, simplesmente varridos para baixo do tapete. Os autores dizem-lhe que deve ser positivo, compassivo, forte, otimista, cheio de alegria e entusiasmo, sem lhe dizer como sair da situação em que se encontra e sem entender o círculo vicioso que parece prendê-lo. Esses livros, embora às vezes tenham um valor, não explicam como os pensamentos e emoções causam a realidade. Não levam em consideração
os aspectos multidimensionais do eu, nem o fato de que no final cada personalidade, embora regida por leis gerais definidas, ainda precisa encontrar e seguir sua própria maneira de adaptá-las à sua situação pessoal. Se sua saúde for precária, você pode remediá-la. Se seus relacionamentos pessoais são insatisfatórios, pode mudá-los para melhor. Se vive na pobreza, pode encontrar-se cercado de abundância. Compreenda isso ou não, você perseguiu sua condição atual com determinação, usando muitos recursos, por fins ou razões que, em certa ocasião, faziam sentido para você. Poderá dizer: saúde precária não faz nenhum sentido para mim. Ou, o rompimento da relação com meu cônjuge não era o que eu estava procurando. Ou, certamente, eu não tenho procurado a pobreza com todo o trabalho que venho realizando. Se você nasceu pobre ou doente, então certamente lhe parecerá que estas circunstâncias lhe foram impostas. Contudo, elas não o foram, e até certo ponto podem ser mudadas para melhor. Isso não significa que não sejam precisos esforços e determinação. Significa sim que você não é impotente para mudar os eventos e que cada pessoa, independente de sua posição, status, circunstâncias ou condição física, está no controle de sua própria experiência pessoal. Você vê e sente o que espera ver e sentir. O mundo, como você o conhece, é um quadro de suas expectativas. O mundo, como o conhece a raça dos homens, é a materialização coletiva de suas expectativas individuais. Como os filhos vêm de seus tecidos físicos, também o mundo é resultado de sua criação conjunta. 10:26. Pausa. Depois, suavemente, com um sorriso: estou escrevendo este livro para ajudar cada pessoa a resolver seus problemas pessoais. Espero fazer isso lhe mostrando exatamente como você forma sua própria realidade e explicando como alterá-la vantajosamente. A existência dos assim chamados pensamentos e sentimentos negativos não será maquiada, nem sua capacidade de lidar com eles. Ponto final. Pois eles estão sob o seu controle. Há métodos para usá-los como trampolins para a criatividade. Em nenhum momento lhe direi que deve reprimi-los ou ignorá-los. Mostrar-lhe-ei como reconhecê-los dentro de sua experiência, como descobrir quais deles tiveram permissão de fazê-lo perder o controle e como dominar os que parecem estar além de seu controle. Os métodos que indicarei exigem concentração e esforço. Eles também irão desafiá-lo e trazer expansão e alterações de consciência de natureza benéfica à sua vida. Eu não sou uma personalidade física. Basicamente, entretanto, você também não é. Sua experiência atual é física. Você é um criador, traduzindo suas expectativas para a forma física. O mundo tem o objetivo de servir como ponto de referência. A aparência exterior é uma réplica do desejo interior. Você pode mudar seu mundo pessoal. Você muda-o sem sabê-lo. Precisa apenas usar sua habilidade conscientemente, examinar a natureza de seus pensamentos e sentimentos e projetar aqueles com os quais basicamente concorda. Eles misturam-se aos eventos com os quais você está tão intimamente familiarizado. Espero ensinar-lhe métodos que lhe permitam compreender a natureza de sua própria realidade e indicar um caminho que o ajude a mudar essa realidade de maneira que desejar. Mais alto, fim do ditado. Está bem, você é bem esperto, começando seu livro dessa forma. Amavelmente, ele segue. Este é o meu jeito. Eu lhe darei um título e outras informações pertinentes em uma outra sessão. E se você quiser, também um esboço do plano. Acho que Jane gostaria disso. Vamos fazer, então, de maneira mais simples quanto possível. Dê-nos um momento. Ainda em transe, Jane fez uma longa pausa às 10:37. Os olhos fechados, ela sentou balançando-se para frente e para trás, com um pé sobre a borda da mesa. O livro vai explicar como é formada a realidade pessoal, dando muita ênfase a como mudar aspectos desfavoráveis da sua experiência individual. Ele irá, esperamos, evitar os atributos Pollyanna 1. Entre parênteses, Pollyanna era a heroína do romance com o mesmo nome de 1913, de Eleanor Porter.
pessoa caracterizada por um grande otimismo e com tendência a encontrar o bem em todas as coisas. Continuando, evitar os atributos de Poliana de muitos livros de autoajuda e procurará despertar no leitor um desejo veemente de compreender as características de realidade, mesmo que seja apenas para resolver seus próprios problemas. Os métodos apresentados serão muito práticos, exequíveis e dentro das possibilidades de qualquer pessoa genuinamente preocupada com os problemas inerentes à natureza da existência humana. Mostraremos que todas as curas são resultado da aceitação de um fato básico, que a matéria é formada pelas qualidades interiores que lhe dão vitalidade, que a estrutura segue a expectativa que a matéria, em qualquer momento, pode ser completamente mudada pela ativação das faculdades criativas inerentes em toda a consciência. Por favor, considere o que fizemos hoje como meu prefácio. Quero dizer, a parte ditada. Desejo-lhes afetuosamente uma boa noite. Obrigada, Seth. Boa noite. A transmissão de Jane com Seth terminou às 10h17 e foi tranquila, mas um tanto rápida, considerando a modesta velocidade com que tomo notas do que é ditado em meu método caseiro de taquigrafia. Acho que peguei metade do título, ela disse assim que saiu do transe. É a natureza da realidade pessoal, hífen ou vírgula. Depois, algo mais, mas não entendi essa parte. De repente, sinto-me exausta, ela acrescentou rindo. Mas não escreva isso. Algumas observações posteriores. Passaram-se 6 meses antes de sabermos o resto do título para o livro de Seth. Enquanto Jane estava descansando antes do jantar, em 25 de outubro de 1972, o nome completo veio-lhe à mente consciente. A natureza da realidade pessoal, um livro de Seth. Tivemos a sessão 623, com os capítulos 4 e 5 naquela noite. Nunca pedimos um esboço do livro a Seth. Uma vez iniciado o livro, percebemos que não era necessário. Essa decisão também deu a Jane um máximo de liberdade.